Olá, eu sou Carla França, sou técnica da área de Planejamento Territorial e Habitação da Confederação Nacional de Municípios. Hoje eu vou estar falando com os gestores públicos a respeito de uma portaria publicada pelo Ministério do Planejamento. Trata-se da portaria 113 de 2017. Bem, o que diz essa portaria? Essa portaria ela vai tratar de gestão de praias marítimas urbanas. Com a edição dessa portaria, o Ministério do Planejamento ele promove a possibilidade de transferência da gestão de praias marítimas urbanas aos municípios. Daí, principalmente, a questão de municípios que tenham praias urbanas, marítimas, a partir da edição dessa portaria, o município que tenha interesse em fazer a gestão dessas praias urbanas marítimas, ele pode, a partir de agora, firmar um termo de adesão vinculado à Secretaria de Patrimônio da União, que está vinculada ao Ministério do Planejamento. A edição dessa portaria, ela tem benefícios e, ao mesmo tempo, o gestor ele precisa ter atenção. A assinatura desse termo, ela não é obrigatória, no sentido de que existe a portaria publicada, mas a decisão de fazer a gestão urbana dessas praias marítimas sempre vai ser do município. A partir do momento que o município ele faça uma avaliação e ele verifique e manifeste que deseja fazer a gestão da gestão das praias marítimas urbanas, caberá ao município assinar esse termo de adesão vinculado à Secretaria de Patrimônio da União, popularmente conhecida como SPU. A partir do momento que firma-se esse termo de compromisso, esse termo de adesão, desculpe a terminologia, o município ele tem algumas responsabilidades e, ao mesmo tempo, ele passa a ter a capacidade, por exemplo, de fazer atos de infração, multas, fazer essa gestão do que envolve a transferência de gestão de praias urbanas marítimas, não é? É uma portaria que a CNM recentemente lançou uma nota técnica esclarecendo o gestor público municipal do que se trata. Hoje aqui nós vamos responder algumas dúvidas bem pontuais que chegaram a respeito dessa portaria. Primeiramente, a portaria está tratando de gestão urbana de praias marítimas, ou seja, as praias rurais marítimas não entram nessa competência, ou seja, não existe transferência de praias marítimas rurais vinculadas a essa portaria da qual eu estou tratando. Uma outra atenção que o gestor precisa ter é que, a partir do momento que ele assinar esse termo de adesão, ele tem algumas responsabilidades, por exemplo, de desenvolver o projeto Orla dessas praias. E, nesse sentido, ele tem um prazo de 3 anos. Não é? E ele precisa ficar atento a esse projeto Orla, porque, ao mesmo tempo que isso pode trazer benefícios no sentido de gestão das praias e uma possibilidade de recursos, a fiscalização também passa a ser competência do município. Então, se o município ele não conseguir realizar essa fiscalização conforme está tratando na portaria, ele pode ter certas dificuldades em relação a, por exemplo, o Ministério Público e ao que diz a legislação ambiental nesse sentido. Então, a avaliação do gestor para aderir a essa portaria, a esse termo de adesão, ela precisa ser uma adesão, ela precisa ser, na verdade, uma tomada de decisão consciente da estrutura do município em relação ao planejamento urbano, em relação ao planejamento ambiental, socioambiental, as atividades turísticas e a capacidade de fiscalização. Isso tudo precisa ser levado em consideração antes que o gestor manifeste a sua necessidade de firmar o termo de adesão. Sabemos que essa portaria ela tem muito interesse, ela abre a possibilidade de muito interesse para os municípios que desenvolvem algumas atividades de exploração turística, principalmente vinculado à questão das praias, exemplo de municípios do Nordeste, de municípios da região sul do país, não é que muitas vezes, por conta de uma legislação anterior, que ele não tinha muitas vezes competência
competência para fazer essa gestão, não tinha no sentido porque você não tinha um regramento que possibilitasse essa gestão. Essa portaria vem nesse sentido cumprir um pouco trazer um pouco essa facilidade, não é? Mas a CNM ela alerta o gestor no sentido de que se o município hoje ele tem dificuldade de fazer gestão básica na área de planejamento, na área socioambiental, dificilmente ele vai conseguir fazer uma gestão dessas praias marítimas urbanas, não é? Então, primeiramente, ele precisa fortalecer a sua capacidade técnica para futuramente pensar numa avaliação de adesão no sentido de transferir essa gestão de praias urbanas marítimas. Uma outra situação que a área técnica, no caso de planejamento, ressalta é a necessidade do gestor estar atento à questão dos quiosques, não é? Muitas praias hoje elas possuem alguma atividade de quiosque que pode estar em descumprimento com algum tipo de legislação, seja urbana ou seja ambiental. Então, a portaria ela não vai no sentido facilitar o processo de regularização de quiosques informais. Não é? Não tem previsão para isso, então o gestor precisa estar atento a isso, principalmente se hoje os quiosques já estão informais e ele está descumprindo alguma legislação, tanto municipal quanto a legislação que cabe no que diz a gestão de praias urbanas marítimas, ele precisa estar muito atento, porque para isso ele vai precisar reforçar a fiscalização. O que a CNM, em termos dessa portaria, ela recentemente ela tem como uma série de outras legislações, outros planos, alertando o gestor no sentido de que ele faça uma avaliação sempre da sua gestão, seja para aderir a programas federais ou a repasse de transferências. Nesse caso, está tratando de transferências de gestão urbana de praias marítimas. Não é? Qualquer dúvida em relação a esse tema, a área de planejamento territorial da CNM está à disposição. Tenham todos um bom dia.